Eu sofri uma perda muito recente e é uma daquelas dores que não tem solução. A gente tenta entender, tenta explicar pra si mesmo, mas há vazios que simplesmente não se preenchem. O que se pode fazer então? Às vezes o que a gente mais precisa é de tempo. Mas o mundo de hoje não nos dá esse tempo. Ele corre, ele exige, ele chama para seguir em frente antes que a gente tenha aprendido a ficar em pé de novo. Comecei esse ano a criar conteúdo sobre jogos, porque de alguma forma a minha relação com jogos sempre foi e sempre será necessário. E no meio disso tudo, acabei encontrando muita gente, pessoas que dividiram suas histórias comigo. Percebi que não era só eu que estava atravessando esse rio. Pessoas que me escreviam com perdas recentes, com lutos antigos que nunca cicatrizaram por completo, com dores que não cabem em postagens rápidas e que não se resolvem com frase de superação. É por isso que eu faço esse vídeo. Não para ensinar, não para oferecer respostas, mas para que juntos, de alguma maneira, você que me ouve e eu que estou aqui tentando colocar em palavras, possamos atravessar esse rio. Talvez os jogos são tão importantes para você como é para mim, e que eles possam ser também um lugar para essa travessia. Um refúgio, um espaço, um ritmo diferente, onde a dor não precise ser apressada. Essa percepção foi algo que eu também experimentei em World of Warcraft. A cada expansão nova, a cada ciclo do jogo, a gente se despede de algo. De zonas que deixam de ser frequentadas, de equipamentos que perdem valor, de amigos que a gente constrói dentro do jogo, que vão e vêm, de personagens que mudam, de histórias que se fecham para que outras comecem. Ou ajuda a gente a compreender que não há um fim definitivo em um mundo em constante mudança. Há transições, há travessias, há beleza e a dor. De ver o mundo se transformar diante dos nossos olhos. Talvez por isso, até nas coisas mais simples, existe uma beleza sutil quando se olha com esse olhar. Porque nos jogos, assim como na vida, o que importa não é só o que conquistamos, mas o que vivemos ao longo do caminho. Nos jogos, a gente não só observa, a gente vive. Habita aquele mundo com o próprio ritmo, seus ciclos, suas pequenas perdas e redescobertas. E foi assim que 3 jogos em especial me tocaram de um jeito novo, nesse momento em que a minha dor esteve mais presente. Se tem uma coisa que o luto ensina, mesmo que a gente não queira aprender, é que nada permanece. Que tudo tem seus ciclos, que há começos e há fins. Que nem tudo pode ser controlado e às vezes a vida nos pede para simplesmente atravessar uma estação difícil, até que outra chegue. Foi por isso que Stardew Valley me tocou de um jeito novo. No começo, como tantos fazem, cheguei à fazenda com a cabeça cheia de urgência. Queria construir, plantar, colher rápido, avançar. Mas logo, o jogo me ensinou que nem tudo depende só de mim. As estações chegam e partem no seu próprio ritmo. O que floresce no verão não sobrevive ao inverno. O que se planta hoje talvez só dê fruto depois de muito tempo. E há perdas inevitáveis, colheitas que não se completam, cultivos que o tempo leva, momento que não volta. Com o tempo, percebi que o jogo não era sobre dominar esse ciclo, era sobre dançar com ele.
sobre aceitar que há estações de vazio, que há tempos de espera, que nem todo dia vai ser fértil, e tudo bem. De alguma forma, isso me ajudou a entender meu próprio luto, que também tem estações, dias em que parece que o inverno nunca vai passar, outros em que uma pequena flor inesperada brota no meio da dor. Jogando, aprendi que não se trata de apressar a primavera, mas de estar presente no inverno também, de respeitar o ritmo do que se sente, de saber que os ciclos fazem parte e que tudo o que termina, de algum modo, prepara o terreno para um novo começo. Foi assim que Stardew Valley me ensinou a atravessar, não como fuga da dor, mas como um jeito mais gentil de habitá-la. Se em Stardew Valley eu aprendi a respeitar os ciclos da vida, em Gris precisei reaprender a sentir. Gris não corre, não luta, não fala, apenas caminha. A cada passo, somos convidados não a conquistar, mas a atravessar cada fase do jogo. Há momentos de negação, quando o mundo já não se encaixa, a raiva, quando forças invisíveis nos arrastam, barganhas, tentativas de recuperar o que foi perdido, períodos de profunda tristeza em que nos sentimos submersos, e pouco a pouco, um espaço de aceitação, onde dor e beleza podem coexistir. Percebi que a dor realmente muda nosso tempo interno, muda o olhar, as coisas parecem acontecer em outro ritmo, e foi isso que eu senti em Gris. Cada emoção precisava ser vivida, atravessada com o corpo, com o gesto. Ali foi me oferecido a coragem de habitar o cinza. Compreendi que o luto não se resolve, se atravessa. E algumas cores só voltam quando aprendemos a habitar o cinza. Às vezes me esbarro nessa pergunta. Mas jogos são mesmo arte? Para quem já foi atravessado por um jogo, essa pergunta soa quase ingênua. Porque ali, dentro da experiência, não há mais dúvida. Há vivência. Acho que o que diferencia os jogos de outras artes é isso. O corpo está ali, digitalmente, mas está. Não somos só espectadores. Somos presença, somos movimento. No cinema, por exemplo, há filmes que me marcaram profundamente em fases da minha vida. Filmes que me ensinaram a olhar para o cotidiano com mais atenção, que mostraram que um gesto simples, um chá servido, um olhar suspenso, um silêncio entre duas pessoas, carrega mundos inteiros. Mas quando eu estou dentro de um jogo,
eu não apenas assisto esses gestos, eu os vivo. Em Stardew Valley, o tempo das estações se torna o meu tempo. As pausas, as esperas, o inverno que não floresce, que precisa ser habitado sem urgência. Ingris não é uma personagem distante que atravessa a dor. Sou eu, nos pequenos movimentos, nos passos hesitantes, nos espaços vazios que precisam ser percorridos. Em World of Warcraft, isso me revela de outro modo, porque ali o mundo muda, mesmo quando não estou olhando. Expansões vêm, zonas se transformam, personagens desaparecem. A sensação de retornar ao WoW é sempre um reencontro, com um lugar que já não é mais o mesmo, e onde eu também já não sou mais o mesmo. Esse fluxo contínuo de presença, de mudança, de travessia, é algo que o jogo me dá, não como história contada, mas como experiência sentida. Quando penso nos jogos que mais me tocaram, vejo neles uma arte que não se contempla à distância, mas que se habita. Uma arte ativa, que exige presença, que me convida a atravessar junto. E talvez seja por isso que nos momentos de mais dor eu precisei de um espaço mais gentil. Foram os jogos que me ajudaram, porque diferente do mundo lá fora, que exige respostas, que apressa a cura, aqui pude respeitar meu próprio tempo. Os jogos não resolvem a dor, mas oferecem um chão onde ela pode existir, um espaço onde posso aos poucos aprender de novo a sentir, a estar. Talvez você que me ouve agora também esteja atravessando um tempo difícil, um luto recente, uma ausência antiga que ainda ecoa, ou simplesmente um daqueles invernos da alma que todos nós em algum momento precisamos habitar. Sei que não há respostas fáceis, nem atalhos. A travessia de cada um é única. E o tempo que ela pede é um tempo só seu. Mas se tem algo que esses jogos me ensinaram, é que não precisamos atravessar sozinhos. Eles me oferecem um espaço, um ritmo mais gentil, um chão onde a dor pode respirar sem ser apressada, um tempo para sentir, sem pressa de seguir em frente. E talvez seja isso que eu queira compartilhar aqui. Não uma resposta, mas um espaço, um gesto, uma travessia que podemos de algum modo compartilhar. Porque assim como o rio segue fluindo, nós também seguimos. Mudamos, nos refazemos e aos poucos outras cores voltam a surgir. Se esse vídeo pudesse ser para você um pequeno espaço de companhia, já terá valido. Porque os jogos não nos curam, mas às vezes seguram nossa mão enquanto atravessamos. E isso já é muito.